Bom, é bom estar com vocês. Meu nome é Tim Svoboda e eu moro na cidade de São Francisco. Eu estou aqui há 17 anos com a Jocum, construindo um movimento apostólico de equipes por toda a Baía de São Francisco. E antes de vir para cá, eu trabalhava com a Jocum em Chennai, na Índia, uma cidade de 8 milhões de pessoas por 25 anos. E fizemos 19 movimentos apostólicos descentralizados por toda a cidade de Chennai, uma cidade tão diversa. E muito do meu ensino foi influenciado pelo Dr. Ray Baki, que escreveu o livro Uma Teologia Tão Grande Quanto a Cidade. E eu acredito que quando você tem uma teologia que é grande como cidade, você vai conseguir desenvolver uma missiologia que é tão diversa quanto a cidade. Então o que eu quero fazer, eu quero olhar para o apóstolo Paulo e eu quero olhar nessa estratégia dupla que ele tinha para a transformação do Império Romano. Agora, é importante você lembrar que muitas das nossas cidades, como a cidade de São Paulo, no Brasil, é muito maior em população do que todo o Império Romano daquela época. Mas, quando você entende a abordagem de Paulo no Império Romano, você consegue contextualizar para uma cidade como São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Recife ou outras cidades do Brasil e da América do Sul. Então, Paulo tinha uma estratégia para a transformação do Império Romano. E a sua estratégia tem duas partes. Primeiro, ele se concentrou principalmente em cidades pequenas, médias e grandes. E é importante você saber disso, porque não é apenas as grandes cidades, como São Paulo, mas também cidades menores, que são muito estratégicas para o que Deus quer fazer no Brasil e nas nações do mundo. Então, há diferentes tipos de cidades que você precisa pensar. Por exemplo, Paulo, ele... pelo estudo, a Bíblia de estudo da vida, você vai ver que ele trabalhou com Icônio, Listra, Derbe, Filipos, Éfeso, Corinto, Antioquia, Atenas. Para a maioria das pessoas hoje, nomes como este indicam apenas pontos no mapa, mas eram cidades importantes do mundo romano, centros de influência. A mensagem de Cristo era uma mensagem para a cidade, para o seu mercado, para artes, academia, conselhos, os tribunais, as prisões, os templos e as sinagogas. Então, a cidade era muito importante e o apóstolo Paulo, principalmente, colocou o seu trabalho, não exclusivamente, mas principalmente, ele focou nas cidades. Cidades grandes, mas outras eram pequenas, algumas eram médias. Todas as nações têm tipos diferentes de cidades em tamanho e importância. E precisamos focar em todas as cidades que Deus está começando a colocar no nosso país. O cristianismo acabou prevalecendo como a visão do mundo dominante e força social no mundo romano. Um motivo, porque ele plantou igrejas em dezenas das principais cidades do Império no final do primeiro século. Eu vou falar de novo isso, porque eu usei da Bíblia de Estudo, Word in Life. É uma Bíblia com muitos artigos que falam sobre cidades. Então, quando você olha para o mundo, nós vemos as cidades do mundo, mais do que 49 mil cidades. O que quer dizer com cidade? A cidade pode ser diversa. Qualquer coisa com mais de 50 mil pessoas, de acordo com as Nações Unidas, é considerado agora como uma cidade. Menos de 50 mil, a gente está falando sobre pequenas cidades
que ainda tem sua importância, porque é um lugar onde há pessoas. Agora, a gente pode pensar de 10, 5 mil pessoas, mas para o meu propósito eu quero focar em cidades acima de 50 mil pessoas. E olha para essas cidades quando a gente está olhando e a nossa estratégia, o nosso alvo é engajar nas cidades do mundo com um Deus amoroso, para que cada cidade se torne um reflexo do céu na terra e as nossas nações sejam transformadas. Então, pensa sobre o Brasil e pense nas pequenas cidades, nas cidades médias e nas grandes cidades. Agora, quando eu morava na Índia, a menor cidade, quanto menor cidade, menos cristãos. Eu não sei se é isso a mesma coisa no Brasil ou na América do Sul, mas na Índia, na China, na Ásia, quanto menor é a cidade, menor é a quantidade de cristãos ali. Os cristãos missionários tendem a ir para as grandes cidades importantes e aí depois foca no interior. E é por isso que há poucos cristãos do interior da Ásia. Talvez isso seja diferente na América do Sul. As menores cidades têm uma densidade maior de cristãos do que as cidades grandes, mas isso seria um bom projeto de pesquisa para você, em pensar em mapear onde está a igreja e mais importante, onde a igreja não está. Essa é uma pergunta muito importante para pensar quando você faz uma estratégia para a transformação de um país e a mesma coisa para a transformação das cidades, porque você tem que olhar para uma cidade e pensar nos diferentes setores da cidade e olhar pelos CEPs da cidade e as seções da cidade e perguntar onde tem a igreja e onde a igreja não está. Então, Dwight Moody disse que se chegarmos às cidades, se alcançarmos as cidades, nós alcançaremos a nação. Mas se a gente falhar nas cidades, e aqui de novo nós estamos falando sobre cidades pequenas, médias e grandes. Então, 50 mil, 500 mil, 5 milhões, pequena, média e grande. Cidades pequenas e cidades grandes, centros rurais e urbanos. Se alcançarmos as cidades, alcançamos os países. Então, se falharmos com a cidade, e elas vão se tornar uma fossa, um esgoto que vai poluir e vai infectar a nação inteira. Tá certo? As cidades são estratégicas para o impacto do país. Uma cidade, então, não é apenas mal. Algumas pessoas acham que a cidade diz, eles são ímpios. É verdade, mas não é só mal. A cidade não é apenas boa também. Tem gente que diz, a cidade é só tudo bom, tudo de bom. Mas a cidade não é apenas útil. Muitas igrejas e missionários nas cidades vão olhar para a cidade por causa da infraestrutura da cidade, ou por causa da boa meio de transporte, educação, qualidade de vida. Essas coisas são importantes, mas a questão-chave é que a cidade é estratégica. E por que a cidade é estratégica? O Tim Keller disse que a cidade tem mais imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar. Em essa densidade, as pessoas estão reunidas. Por isso que as cidades estão tão importantes. Floyd McLeod, no seu livro chamado Vendo a Cidade com os Olhos de Deus, ele disse, não há como escapar da influência e do poder da cidade. Lembre-se, eu não estou apenas falando sobre grandes cidades. Estou falando sobre cidades pequenas e médias, grandes, cidades rurais e urbanas, cidades pequenas
tem muita influência. Eu moro numa cidade pequena, chamada São Francisco, e você está vendo aí na imagem dela, só apenas 800 mil pessoas. Não é nada comparado com o tamanho de uma cidade como São Paulo. Mas que cidade poderosa é São Francisco. Tem a Apple, a Google, eBay, a Levi's, tantos movimentos, os movimentos de direitos civis estão lá. E todos esses movimentos estão na cidade. Eu acho que São Francisco é uma cidade pequena, mas é uma cidade pequena com a boca grande. E se eu viesse para o Brasil, eu ia ver muitas cidades que são pequenas, mas tem muita influência e tem uma boca grande. E então, quando eu vejo para São Francisco, não tem como escapar da influência e do poder de São Francisco. Então, essa cidade se torna um centro de dominância cultural no mundo, lugar de tendências, ideologias e modas que nascem no caldeirão fermentado da vida urbana e depois fluem para baixo e para fora para influenciar a população. Cultura, arte, ideias, ideologias, revoluções, tudo isso nasce nas cidades. E por que não dizer avivamento? Se o avivamento começar numa cidade como São Paulo ou com qualquer uma das suas cidades, pense a influência que vai ter por a causa de transformar a nação. É por isso que nós focamos nas cidades, porque nós queremos ver a nação transformada pelo Evangelho. Então, quando falamos na cidade, nós pensamos sobre transformação, porque é isso que nós queremos. Nós nos reunimos como plantadores de igrejas, pastores, missionários, líderes do mercado e de organizações sem fins de lucro, ONGs, líderes regionais, líderes de ministérios diferentes, com um alvo que é transformação da sociedade. Portanto, precisamos pensar estrategicamente. O que é transformação? Exatamente o que é transformação. Eu gosto de me envolver em transformação de cidades. E eu estou envolvido com isso desde 91. Eu estava no movimento de transformação na Índia, em Chennai, no movimento de transformação, na rede de transformação de Chennai. Eu ajudei em nível nacional com movimentos diferentes por todo o país. Eu estou envolvido aqui em São Francisco pensando no que é transformação. E eu vou te dar uma definição de transformação que é um pouco grande, mas que eu acho que é uma das melhores definições que eu já encontrei nesses últimos 30 e poucos anos. E isso foi desenvolvido pelo Tom White. Tom White é o autor de diferentes livros. E o livro dele é Movimentos de Oração pela Cidade. E olha o que ele disse: transformação é o impacto sobrenatural, mensurável da presença e do poder de Deus na sociedade humana, sagrada e secular. Na igreja, ela é caracterizada por uma maior santidade na vida, um crescimento acelerado nas conversões, reconciliação nos relacionamentos, mobilização dos dons e chamados, e uma maior relevância para a participação na sociedade. Eu não terminei ainda. Essa é só a primeira parte. Então tem um segundo slide, mas dá uma olhada aqui, como isso é muito importante. Deixa isso entrar na sua mente. A transformação é um impacto sobrenatural mensurável da presença e do poder de Deus na sociedade humana. Agora, primeiro acontece na igreja, nas pessoas, o povo de Deus, trazendo a presença de Deus. Primeiro, das pessoas. Se nós não formos transformados, como a gente vai trazer
transformação para aqueles que amamos. Então, a transformação é algo que acontece dentro para fora, de baixo para cima. Começa dentro de nós. Começa no momento de um desejo pela presença de Deus. E aí um crescimento acelerado de crescimento, reconciliação, mobilização de dons e chamados. E uma maior relevância para a participação na sociedade. Agora o tom continua. Na cultura, pode ser caracterizado pela consciência da realidade de Deus, uma correção radical dos males sociais, uma diminuição nas taxas de criminalidade, bênçãos sobrenaturais no comércio local, cura de corações partidos e uma exportação da justiça do reino. Para este fim, um núcleo mobilizador de santos abraçam o estilo de vida de arrependimento, humildade, oração e servidão que atrai o favor e a presença de Deus e quebra as influências malignas da carne humana e do diabo. Isso é uma definição poderosa sobre o que é transformação. Eu gosto muito de que ele coloca a transformação como centro do avivamento, porque ela descreve que essa aprofundamento da presença de Deus nos setores da nossa geografia urbana que Deus nos chamou para estar, para que a nossa cidade se torne o que Deus chamou ela para ser. Agora, vamos ver o que Tim Keller diz. E esse gráfico vem do Tim Keller. O que as cidades se tornaram por causa do pecado? O que podemos fazer para a cidade prosperar? E o que uma cidade deveria ser? Então, está vendo esses 3 pontos? As cidades são lugares de racismo, classicismo e violência. O que podemos fazer para a prosperidade? Jeremias 29 vai dizer, busque a paz e a prosperidade. Eu moro em São Francisco e um bairro de cerca de 30 mil pessoas, com 25 línguas, viciados em drogas, alcoólatras, bem na minha porta. E nós amamos morar aqui, porque nós estamos trazendo a presença de Deus em nosso bairro. Nós estamos trabalhando juntos com pessoas de fé e com pessoas que não têm fé, e pessoas de igrejas de diferentes espaços, trazendo o shalom de Deus para o nosso bairro. Então, o que podemos fazer para a cidade prosperar? E o que uma cidade deveria ser? Então, você está vendo isso aqui. A cidade é um lugar de refúgio e de segurança. Agora, a cidade também é um lugar para escapar de Deus e da sua lei, mas nosso trabalho é trazer o amor de Deus, paz e justiça para o mundo quebrado, para que a cidade seja um lugar de justiça. A cidade é um lugar de orgulho, excesso e exaustão. E o que a gente tem que fazer como igreja? Criar uma cultura e cultivar uma cultura piedosa, para que a cidade se torne um lugar de desenvolvimento cultural. A igreja não foge da cidade, a igreja se aproxima da cidade. A cidade é um lugar de seitas e falsa crença. O que podemos fazer? Nós apresentamos Cristo como satisfação final das nossas necessidades. Por quê? Para que a cidade se torne um lugar de busca e descoberta espiritual. Em Jesus Cristo, que está entre nós e conosco. Então, Paulo tinha 2 estratégias. Primeiro, ele focou principalmente em sua jornada. Ele focou principalmente nas cidades. Ele focou principalmente em cidades pequenas, médias e grandes. 2, só vou falar sobre 2 pontos. Então, primeiro, lembra essas 2 coisas. Primeiro, ele se concentrou principalmente em cidades pequenas, médias e grandes.
E é isso que nós somos chamados. E 2, Paulo foi esse líder com foco macro, criando líderes micro, com foco micro, que se empenhavam em nível local. Então, essa é uma coisa muito importante. Eu vou te dar a base bíblica para isso. Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: a razão por que eu te deixei em Creta foi para que pusesses em ordem. Creta é essa ilha, e uma distância igual da Creta para a Ásia. Então, é uma estratégia, é um lugar estratégico. E Paulo está dizendo que ele foi por 20 cidades e ele chegou na ilha de Creta. E ele disse: a razão que eu te deixei em Creta foi para que pusesses em ordem o que ficou por acabar e designasse anciões em cada cidade. Então, quantas cidades? 20 cidades. Então, agora é mais de 100. Então, a estratégia de Paulo foi: ele veio para Creta como alguém que tinha um foco macro, pensando em toda a Creta, formando líderes de foco micro em 20 pequenas cidades. 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Aqui de novo. Confia em homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, o macro, o líder de visão macro, está olhando para todo o Império Romano, sabendo conhecendo cidades como Éfeso, Tessalônica, Derbe, Icônio, e ele olhou essas cidades e ele sabia que se ele chacoalhasse essas cidades, o Império Romano inteiro seria chacoalhado. Então, o nosso trabalho, nossa tarefa é olhar para a cidade e levantar líderes de foco micro nas universidades, nas artes, na mídia, na polícia, líderes micro que são treinados para alcançar a cidade. Então, o papel primordial para líderes macro é enxergar constantemente a sua cidade, fazer exegese da cidade e lançar uma visão. Fazendo a exegese da cidade, vai e conheça a cidade, conheça a sua cidade, conheça o seu bairro, conheça os artistas, a poesia, o jornalismo, os trabalhadores, os não alcançados, aqueles que, onde a igreja está, onde a igreja não está. Conheça a cidade. O principal papel de líder de foco macro é fazer uma exegese constante da cidade, lançar visão e aí conseguir levantar líderes de foco micro para se engajar na missão. Agora, não há muitos líderes que têm um foco de macro, mas há milhares e milhares de líderes com foco micro. E sem líderes de foco micro, você nunca vai conseguir alcançar as cidades. Ele nunca vai conseguir fazer esse trabalho, porque o líder de foco macro não consegue fazer esse trabalho. E às vezes começa uma igreja, mega igreja, eu não tenho nada contra mega igrejas, mas uma mega igreja nunca vai conseguir alcançar uma cidade sem a ajuda de líderes de foco micro. Então, quando eu falo sobre líderes com foco micro, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de líderes focados e estratégia clara para um povo, vou explicar isso melhor, mas um povo, um lugar ou uma paixão da sociedade.
Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que eu gosto, quando eu penso em trabalhar na cidade, eu vejo a cidade como uma pizza. Eu não sei se vocês gostam de comer pizza no Brasil. A pizza é uma das minhas comidas favoritas. Mas eu gosto de olhar para a cidade como uma pizza, uma grande pizza. E eu vou cortar a cidade em várias fatias. E que estão divididas em pessoas, lugares e paixões. Lembre-se que há pessoas com macro foco, mas há muitas pessoas com micro foco. Então aqui eu estou olhando para uma cidade, como Chennai, na Índia. Uma cidade de praia, com 8 milhões de pessoas. E essa cidade está dividida em pessoas, lugares e paixões. Levantando líderes de foco micro em cada fatia da pizza da cidade. Há milhares dessas pessoas que precisam ter uma visão, ser capacitados e ser treinados para aquilo que Deus quer que eles façam. Abraham Kuyper, grande teólogo holandês, disse há séculos atrás que não existe nenhum metro quadrado em todo o domínio da existência humana pelo qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não possa dizer é meu. As artes, universidades, poesia, mídia, esportes, educação, leis, polícia, governo, universidades, bairros, pessoas não alcançadas, tribos. Nem todos eles vão conseguir ir para uma igreja só. Eles não vão vir para uma igreja só. Eles precisam ser alcançados por estratégias específicas. Então, vamos dar uma olhada primeiro para as pessoas. Essas são apenas algumas das pessoas. Mas daqui a pouco vou dar uma visão maior, mas é só algumas das pessoas numa cidade de Chennai, onde a igreja não está. Eu estou falando de forma específica onde a igreja ainda não está. Os Brahmans, os Jains é uma religião. Os muçulmanos, os Gujaratis, são uma religião do costa oeste da Índia. As pessoas que andam naqueles táxis de 3 rodas, os leprosos, há mais de 30 mil leprosos em 16 colônias na cidade de Chennai. E não tem quase nenhum ministério alcançando eles. Mas agora tem alguns começando a levantar a visão, dizendo, quem vai alcançar os leprosos? As pessoas precisam olhar e dizer, sim, Deus falou comigo para plantar igreja entre os leprosos. Quando nós olhamos para a cidade, nós precisamos de uma igreja para cada 1.000 pessoas. Então, se você olhar para a cidade de Chennai, 8 milhões de pessoas, uma igreja para cada 1.000 pessoas, não quer dizer que vai estar 1.000 pessoas numa igreja, mas uma igreja para cada grupo de 1.000 pessoas, Chennai, na cidade de Chennai. De 8 milhões de pessoas, quando eu estava lá, precisaria ter 8.000 igrejas. Quantas igrejas não tem? Calcutta, grande cidade da Índia, 16 milhões de pessoas. Precisaria ter 16 mil igrejas. Da última vez que eu vi, só havia 300 igrejas. Uau! Muito precisa ser feito. E a sua cidade? Uma igreja que fala a sua língua, uma igreja que aborda as necessidades culturais, uma igreja a uma distância curta de cada pessoa, que ela possa ir a pé. Então, essa fatia da cidade é a fatia das pessoas, que pode ser de povos não alcançados, pode ser
um grupo de linguístico. Então você está olhando agora na cidade de Chennai, é uma cidade que era muito monoétnica. Eu estou em São Francisco e no meu bairro, só no meu bairro, há 30 quarteirões, você tem 35 mil pessoas falando 25 línguas. Com talvez 4 igrejas do bairro que não tem nenhuma igreja operando em nenhuma dessas 20 e poucas línguas. Então, esses povos que falam outras línguas não vão chegar para a igreja se não fala a língua deles. Nós precisamos ter igrejas para eles. Então, nós cortamos a cidade nas línguas. E aqui você vai ver uma foto mais explosiva de Chennai. Eu fiz esse gráfico com a assistência de um pesquisador muito bom, que usou esse gráfico para mostrar os diferentes tipos de grupos que estão em toda a cidade. E nós temos igrejas com o mesmo tipo de pessoa. Mas todas essas pessoas diferentes não estão em igreja nenhuma. Então, nós precisamos estudar melhor a cidade, fazer uma descoberta melhor da cidade e se apaixonar mais com a nossa cidade. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Quanto mais você se apaixona por sua cidade, fazendo estudo, fazendo caminhada de oração, fazendo exegese. Eu fiz muita caminhada de oração em Chennai. Eu fiz muito estudo, eu andei muito em oração pelos bairros. Eu fazia caminhada por cerca de 10 quilômetros a pé, em cima, descendo, em lugares onde há budistas, muçulmanos, bairros diferentes, levando pessoas comigo para sentir o coração de Deus. Oh, Senhor, Ele quebrantou meu coração pelas coisas que Ele quebrou o coração deles. E quando eu estava caminhando, fazendo oração, eu estava deixando que a cidade caminhasse por mim. Quando a cidade caminha por nós, nós vamos conseguir ter uma visão e vamos ver líderes de microfoco sendo levantados na base onde Deus quer trabalhar. Então, pessoas, lugares podem ser bairros ou pode ser universidades que são distintos. E tem uma infinidade de entidades. Às vezes é um bairro que tem uma qualidade distinta. Pode ser um bairro rico, um bairro pobre, pode ser um certo tipo de pessoas que moram naquele bairro e que exige um tipo de igreja específico. O evangelho está sempre é o mesmo, mas a maneira como que pregamos muda se você está pregando para um muçulmano, ou para um budista, ou para alguém rico, ou para alguém muito pobre. Então, apenas estude o apóstolo Paulo e veja como ele mudava o estilo. Ele não mudou o evangelho é o mesmo. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. E se nós colocamos a fé na sua obra salvadora, nós vamos ser salvos e ter uma nova vida e esperança. Isso é o evangelho. Mas a maneira como você apresenta, a maneira como você se comunica vai mudar de acordo com lugares diferentes. E precisamos de igrejas diferentes espalhadas pela cidade. Então, pessoas, lugares e, por último, paixões. Paixões são como as 7 esferas da sociedade. Você já deve ter ouvido um pouco sobre as 7 montanhas. Mas vai além das 7. Às vezes você vai encontrar negócios, mídia, suicídio,
qual é a taxa de suicídio da sua cidade? Quem está alcançando as pessoas com tendências suicidas? Em Chennai, nós oramos muitas vezes por pessoas que estavam pensando em suicídio. E depois de anos orando, o Senhor levantou um líder com foco micro, dizendo, Deus está me dizendo, para fazer uma diferença. Começando o ministério que alcança aqueles que estão pensando em se suicidar. E ele começou um centro de prevenção ao suicídio. Quem está pensando em alcançar os suicidas de Chennai? Quem está pensando em pessoas... Tem gente pensando em suicídio na classe alta, classe baixa, entre jovens, entre velhos. Então o seu ministério começou a trazer treinamento para as igrejas da cidade. Para que pessoas que estavam pensando em suicídio pudessem ir para uma igreja e encontrar uma família que o amasse, o aceitasse. E eles poderiam então tirar a rejeição da sua mente e ficar vivo e vir a Jesus. Então isso pode se tornar esferas da sociedade, o mercado, pessoas que estão nos negócios, que estão indo para a igreja. Deixa eu mostrar as esferas da sociedade, do trabalho. Eu coloquei aqui, ao redor do centro, a igreja está no centro. Agora, deixa eu falar rapidinho, começando a encerrar aqui. Mas aqui você encontra as esferas da sociedade, educação, ciência, artes, negócio, educação, família, governo, economia, tem mais. Mas eu só usei esses. Presta atenção nas flechas apontando para a igreja. E o que eu chamo de o modelo venha para da igreja. Venha, o modelo venha. Está dizendo para essas pessoas, convidando essas pessoas, venham para a igreja. Venha para a igreja. E é algo bom para ser feito. Mas não é a melhor coisa a ser feita. Nós chamamos as pessoas para a igreja porque nós queremos que os artistas venham para a igreja, porque a gente precisa de alguém para fazer a música da igreja. Venha para a igreja. Outra vez, nós queremos que alguém do governo venha para a igreja. Por que a gente quer que alguém do governo na igreja? Porque a gente está tentando conseguir uma permissão para construir um prédio, então venha para a igreja. Ou talvez nós queremos um homem de negócio na igreja porque a gente precisa melhorar nossas ofertas e dízimos, então nós queremos que ele venha para a igreja. Ou a gente precisa ter os festivais da igreja. E não é errado, Deus pode usar isso. Essas celebrações de Páscoa, Natal, e tudo isso é bom e pessoas são salvas. Mas eu chamo isso, igreja venha para... E agora, presta atenção. Eu quero mudar o próximo slide. Devagar. Agora, presta atenção à diferença. A igreja está do lado de fora. Não a igreja, mas o prédio. As pessoas estão fora do prédio. O foco da igreja é para fora. O que está no centro? Crentes na cidade. Então você está vendo, tem duas setas. Eles estão indo para a igreja para ser equipados. Eles estão sendo para a igreja para ser capacitados. E eles vão para a igreja para ser treinados para serem líderes de microfoco. E eles voltam para o mercado. E tudo que a gente precisa é de cristãos nas artes. Precisamos de crentes na ciência. Precisamos de crentes na educação. Que estão fazendo duas coisas. Primeiro, estão impactando sua esfera da sociedade com os valores do reino de Deus. Com excelência. Eles estão fazendo seu trabalho com muita excelência para a glória de Deus. E eles estão vivendo uma vida pelo poder de Deus. Primeiro. 2. Eles estão sendo testemunhas no mercado. Seu trabalho estão permitindo que eles... Porque ele não pode pregar o evangelho abertamente no trabalho, eu não sei aí, mas nos Estados Unidos, muitas empresas, na área de tecnologia, do governo, você não pode falar de Cristo no trabalho. Isso
Porque prosselitização pode ser contra a lei. Mas você pode ser um bom amigo. E você pode fazer boas coisas, boas obras. E você pode fazer atos de amor que levam para a oportunidade de compartilhar o evangelho fora do lugar de trabalho. E em alguns casos, dentro do trabalho, porque você construiu uma plataforma de excelência ao fazer o seu trabalho para a glória de Deus. E seu chefe vai te ver como alguém de valor. E ele, então, vai permitir que você compartilhe sua fé. Nós precisamos de milhares de micro líderes, de microvisão no mercado. Então, para encerrar, apóstolos de microfoco, líderes de microfoco. Eu venho de uma abordagem pentecostal, então eu falo apóstolo. Se você não vem, então você, em vez de usar a palavra apóstolo, usa líderes. Eu acredito que todo cristão deveria estar mobilizado para a cidade. Ter um foco claro, uma estratégia para uma pessoa, lugar ou paixão da sociedade. Ter uma visão macro, dentro do seu foco micro. Prestou atenção? Todo mundo tem uma visão macro, é um líder macro, em uma fatia micro. Não quer dizer que eles são pequenos. Significa que eles estão muito focados naquela fatia que Deus colocou eles. E eles estão multiplicando. Eu lembro que um dos nossos líderes de microfoco foi chamado para trabalhar com os leprosos e começou de uma forma muito simples. O ministério lavando os pés dos leprosos, limpando suas feridas. Tantos leprosos começaram a vir a Jesus. E ele começou a plantar igrejas, ele começou a fazer um ministério de cuidar de saúde, começou um orfanato, começou uma fábrica de sapato para fazer sapatos para os leprosos. Porque por causa das feridas eles não conseguem usar um sapato normal. Então, esse ministério começou a multiplicar. E a última vez que eu vi ele estava precisando contratar pessoas. Porque esse líder de microfoco começou a aplicar os princípios e começou a crescer, e ele começou a ter uma visão macro. E quanto mais você é excelente no seu microfoco, mais você tem uma visão macro. Eles começam a criar redes de relacionamento dentro da sua esfera, no seu bairro, na sua universidade, na sua área. E por último, ele tem um compromisso de longo prazo para estabelecer o reino na sua esfera, e no seu bairro, e no seu grupo. E nessa universidade, eles estão contendendo, lutando por esse território, para ver o reino de Deus ser estabelecido nesse lugar. Então, você pode pensar algumas perguntas que eu coloquei aqui, para você pensar, para encerrar. Como você vê teologicamente a sua cidade? Eu gostaria que você discutisse isso. E pense de uma forma robusta, numa conversa energética. Você vê ela como má? Você vê ela como boa? Você apenas vê a cidade como, sei lá, é só um lugar útil para eu viver? Ou você vê a cidade de forma estratégica? E por que você vê ela como estratégica? Pensa, como você descreve transformação? Eu penso que uma das melhores definições de transformação pode acontecer aqui. Pensa na sua definição. Onde é que Deus me levaria onde você me levaria na sua cidade para me provar que Deus está vivo? Se eu vier visitar a sua cidade, a pergunta do Ray Bach. E ele nos ensinou. Quando ele ia para uma cidade, ele fazia a pergunta: onde você pode me levar na sua cidade para mostrar que Deus está agindo? Eu gostaria muito de ir para uma cidade do Brasil e fazer essa pergunta. Me leva para passear. Me mostre Deus trabalhando.
E por onde você me levaria também na sua cidade para mostrar onde Deus precisa estar vivo, precisa ser apresentado? Eu me lembro que eu fui para a Malásia. Um líder de microfoco me levou para um bairrozinho, uma ruazinha, uma viela, para mostrar onde estava tendo tiroteios, e eu fiquei tão triste. E eu comecei a clamar a Deus: mande o teu espírito sobre esses líderes de microfoco, para que eles comecem a alcançar esses lugares. Que lugares da sua cidade demográficos não estão sendo alcançados? Que grupo demográfico da sua cidade não está sendo alcançado? E por último, quem são os líderes de microfocos da sua cidade? Às vezes, eles... talvez eles achem que não posso fazer nada porque a igreja não equipou eles, a igreja não ensinou eles, e a igreja não deu uma visão para eles. Eu acredito que as cidades brasileiras possam ser cidades que vão brilhar nas trevas para transformar as cidades e que vão se espalhar para alcançar o mundo inteiro. Esse é o meu contato. Se você precisar perguntar qualquer coisa, pode me escrever, me mandar WhatsApp e podemos conversar. Eu também tenho também o YouTube, que não está aqui, mas se você colocar o meu nome, Tim Svoboda, e você vai encontrar 15 vídeos que eu produzi sobre como trabalhar na cidade. Deus abençoe, foi ótimo te conhecer e falar com vocês.